Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa série de estudos em Mateus. Nós estamos no capítulo 12 e nós já vimos que o Senhor estava sendo acusado de violar o sábado, ele e os seus discípulos. E o Senhor mostrou que a real intenção daqueles fariseus e daqueles escribas, a qual estava acusando a ele, era má. Eles não tinham um bom coração. Eles estavam mais preocupados com regimentos e com regras que algumas eles mesmos colocaram, e devido a isso, com toda aquela pompa, aquela coisa exterior, eles não percebiam que o real interesse do Senhor era o que está no versículo 7. Desejo misericórdia, não sacrifícios. A real intenção da lei é o amor, é a graça, é a misericórdia e não uma imposição rígida, não uma coisa sem coração. Isso foi uma profecia de Oséias no capítulo 6. E o Senhor, ele também operou um milagre a um homem que estava com a mão mirrada, e isso dentro de uma sinagoga, e aqueles fariseus ficaram perplexos com aquilo e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Eles queriam acusações contra o Senhor. E sabendo disso, o Senhor retirou-se daquela sinagoga, muitos seguiram a ele fez muitos milagres, e diante disso, levaram-lhe um endemoniado, isso no versículo 22, que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Esse milagre de tirar este demônio desta pessoa, que estava cega e muda, devido à situação a qual ele estava, deixou a população atônita. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Observa só, além do Senhor ter desmascarado os fariseus, e os fariseus não terem conseguido de nenhuma forma acusar Jesus, o Senhor, ele fez um milagre que aquelas pessoas que estavam ali, elas passaram a falar: Não, mas este é o filho de Davi. Olha só o milagre que ele fez. E isso deixou os fariseus mais malucos ainda, por causa que além de eles não conseguirem derrubar o Senhor ainda estava sendo considerado como filho de Davi por alguns que estavam ali. Quando os fariseus ouviram isso, qual foi a reação deles? A reação deles era usar daquilo que eles tinham de poder social, de poder religioso, como eles eram os líderes religiosos daquela população. Quando eles ouviram isso, eles disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, eles tentaram usar do poder social que eles tinham e religioso para tentar convencer as pessoas. Não, não vão atrás deste homem, por causa que ele não está com o Espírito de Deus. Ele está fazendo isso através do príncipe dos demônios. Fizeram isso de forma descarada para tentar fazer aquela população desistir de seguir ao Senhor. Só que Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Observa só, é uma coisa lógica. Como que algo vai lutar contra si próprio? E o Senhor, claro, por ser uma coisa tão deslavada e descarada que os fariseus estavam fazendo, ele já falou: não, não é normal. Como que vai subsistir o reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Vamos entender isso. Então, o primeiro ponto já está resolvido. Se Satanás expulsa Satanás, ele está lutando contra si próprio. Já não faz sentido. E, além disso, entre aqueles homens que estavam ali, haviam pessoas dentro do reino de Judá que eles eram uma espécie de exorcistas. E aqueles fariseus, eles aceitavam os milagres e as expulsões de demônios daqueles exorcistas. E o que acontece é o seguinte: se Jesus expulsa demônios por Beelzebu, então por quem que expulsam os filhos de vocês? Observa só, os fariseus teriam que aceitar o argumento, se seguisse a própria lógica,
de que quem está expulsando demônios, aqueles filhos, aqueles exorcistas, eles estavam não sob o poder do Espírito, mas sob o poder maligno. Só que aqueles fariseus nunca aceitariam isso. E outra coisa, só para deixar claro, o Senhor em nenhum momento disse que eles estavam expulsando por um poder maligno. Não é isso. Em nenhum momento ele disse isso. Ele somente usou um argumento lógico para que os fariseus fossem desmascarados no pensamento deles. E é por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Acontece o seguinte, as mais diversas profecias mostram que o Messias, o rei, aquele que viria, ele é alguém que seria cheio do Espírito Santo. Ele estaria com o Espírito sobre ele. E, portanto, se ele é esta pessoa que vem das profecias, se é pelo Espírito de Deus que ele expulsa demônios, então chegou o reino de Deus sobre eles. O Messias chegou. Os fariseus precisariam admitir que ele era o Messias, apesar de não concordar. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e dali levar seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta espalha. Observa só. O que o Senhor estava dizendo aqui? Aqueles fariseus não estavam com ele, portanto, eram contra ele. E aquele que não ajunta com ele, espalha. Aqueles fariseus estavam espalhando, não estavam ajuntando. Por esse motivo, eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, ou seja, nos tempos que eles estavam, nem no que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O ponto da blasfêmia contra o Espírito é que os fariseus, dizendo aquilo, estavam mostrando que estava procedendo algo mal do coração deles. Eles sabiam que não era verdade aquilo, só que eles estavam falando para conseguir desvencilhar aquela população do Senhor Jesus. Então eles estavam mentindo descaradamente. Não dá para uma árvore boa dar fruto mal. Não dá para uma árvore má dar fruto bom. Eles eram árvores más. Eles davam frutos maus. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. O pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é você ter eu vou explicar uma situação que já aconteceu próxima a mim. Pessoas passarem a ter medo se elas falaram ou pensaram algo contra o Espírito Santo e elas entram numa espécie de pensamento repetitivo. Meu Deus, será que eu pequei? O que eu faço agora? E aí a pessoa vai se consultar com um irmão mais antigo e às vezes a resposta não é a suficiente. Às vezes ele vai falar alguma coisa, até mesmo que ela está sendo atormentada por algo, mas às vezes não é nada disso. É de tanto nós ouvirmos sobre a blasfêmia, de tanto ouvirmos sobre o pecado contra o Espírito Santo, a ansiedade gerada nisso faz com que algumas pessoas elas fiquem com medo. Meu Deus, será que eu blasfemei? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando uma pessoa, como nós estamos vendo aqui, claramente está falando que aquilo é do demônio e algo que é do Espírito. A pessoa está fazendo aquilo de forma totalmente clara e está fazendo aquilo porque tem um mau coração. Observa só. Se alguém, por um acaso, pensa ou fala alguma coisa e você fala, nossa, o que eu falei?
essa pessoa, só por ter pensado já, nossa, mas eu não devia ter falado isso, essa pessoa não blasfemou. Se ela tivesse blasfemado, ela teria falado aquilo e achado normal. Observa só, isso é blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito não é um pensamento tolo, qualquer que chegue em algum momento. É claro que, obviamente, um cristão ele não vai ter a sua mente contaminada de coisas más contra o Senhor, mas eu digo de pessoas que passam por um processo chamado de toque religioso. Transtorno obsessivo compulsivo é uma palavra estranha, que alguns já pensam em psiquiatria, mas na verdade é obsessão e compulsão. Você pensa demais em algo, você faz algo em troca daquilo. Existem pessoas que elas têm uma obsessão por lavar as mãos ou por se higienizar. Especialmente na pandemia isso aconteceu muito. Existem pessoas, só por curiosidade, que elas têm costume de ficar ligando e desligando a lâmpada, por exemplo, no lugar que entra. Isso é uma espécie de ansiedade. A pessoa que passa por um toque religioso, ela não está cometendo blasfêmia. Estou citando isso porque é um assunto comum, mas que muitas vezes não é resolvido no seio da igreja. Nós precisamos estudar e entender mais sobre os tipos de ansiedade que o ser humano tem, tá bom? Dito isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é nada disso. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o ato de você, com o coração mau, olhar para algo e falar, isso é do demônio, sendo que você está vendo que é do Espírito Santo. Isso é uma atitude clara e reta que vem do seu coração mau. Isso não parte de uma pessoa, filho de Deus, convertido, lavado no sangue do Senhor. Então fique tranquilo, se você já pensou algo ou já passou por algo assim, e se você tem amigos, fale com seus amigos. Existem pessoas que, ao entrar nessa situação e não terem bom aconselhamento, ou serem aconselhadas que aquilo é um tormento ou algo assim, essa pessoa ela chega a desanimar de congregar, ela chega até mesmo ao ponto de pensar em desistir da fé, por causa que ela não teria mais solução. O pecado imperdoável não é isso, ok? Bom, irmãos, espero que tenha ficado claro esse assunto. Nós vamos continuar na quarta-feira falando sobre o sinal de Jonas. Muito obrigado pelo tempo disposto e abraço e até mais.